A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. Todos os sábados, a partir das 10 da manhã, a RFM põe os pontos nos is. Qual o balanço da cidade de Amarante, mais propriamente, desde as autárquicas de 2013? Ora bem, sobre as eleições autárquicas de 2013, os munícipes amarantinos decidiram retirar os nossos eleitos, tanto para as juntas de freguesia como para a Assembleia de Freguesia, onde estávamos presentes, e éramos uma força importante porque fiscalizava e questionava todos os desmandos que eram feitos na governação autárquica. O povo decidiu, está decidido, a eles compete, porque lhes dão ainda de 4 em 4 anos esse direito de votarem, mas apenas só esse direito, porque no fundo falta-lhes todo o direito de uma participação cidadã na vida pública e na vida política. O que acontece desde então? Eu não vou, nem trago aqui nada, porque é melhor nós não trazermos, às vezes, nada, nem até falarmos um pouco disso. Porque, no fundo, sabendo nós a falta de dinheiro que as câmaras têm, mais valia não terem prometido, porque sabiam que não iam cumprir. E não cumprem, nem podem cumprir. Não sei qual foi, por exemplo, a intervenção ao nível da eletrificação, que é importantíssimo, da linha do Douro até ao Marco de Canaveses. O certo é que seria importante que se revitalizasse a linha do Tâmega. Aparentemente é uma das promessas. Sei que vai ser feita essa eletrificação. Fico satisfeito. Sei que interpelei na altura na Assembleia Municipal o anterior Presidente da Câmara sobre essa questão. E, ao mesmo tempo, perguntei ao PSD, que não respondeu, se tinha deixado cair as coisas, porque quando estamos na oposição dizemos uma coisa, quando estamos à frente dos destinos da Câmara ou do país, fazemos outras. E esta, como tem sido uma prática, é complicado dizermos, mas o certo é que qual é a obra do regime, entre aspas, em Amarante? Não a vejo. Se me falarem qual é a obra do regime pós-25 de Abril, eu digo é o Centro Cultural de Belém. Não sei se é comercial hoje, tudo gira à volta do mundo financeiro e gerido não por interesses públicos nem por participações públicas, mas sim por interesse, ou gerido de uma forma, mas através de interesses privados. E isto dá-me a impressão que aqui, tirando umas pequenas inaugurações de umas ruas e de afixar umas placas e depois se calhar alguns verdes de honra, não tem havido muito mais. Com certeza que nós não estarmos na Assembleia também nos inibe de emitir muita opinião e de estarmos a par do que se faz, mas visibilidade ao que se fez não foi dada, a não ser a estas pequenas coisas. Podemos dizer que houve alguns eventos, que apoiámos a feira não sei de quê, que apoiámos a festa não sei de que mais, pois, mas isso é uma animação difusa, gratuita, que se esvai quando acaba, não fica nada. Essa não é uma democracia cultural, não tem uma animação como suporte de transformação da sociedade. E como não a tem, é para deitar dinheiro fora. Mas temos a animação de verão com os músicos que vêm aí. Aproveitem os que têm na terra. Porque fica mais barato e chama as mesmas pessoas. Claro que os que têm nome chamarão mais, mas também se gasta. E se há
A austeridade tem que ser em tudo, não pode ser só no meu bolso. Portanto, esperemos que se tenha comprado lá e que se tenha transformado o Parque Florestal, mas já vão quase 2 anos e continuamos iguais. E, portanto, isso não está. Há muitas questões que poderíamos dizer também e outras, enfim, que não foram feitas e que nem serão. Estamos quase a meio do mandato e, como tal, continuamos a achar que é impossível e é impraticável fazer-se grande obra num mundo de austeridade, que se a austeridade é para o governo e, portanto, que apoia e conjuntamente com a trilogia da maledicência que nos tem desgovernado, ela também se implementa ao nível das câmaras ou do poder autárquico. Não há autonomia para poderem fazer o que querem. E ainda bem que as comissões intermunicipais lhes foram retirados alguns poderes, porque senão nem o orçamento podiam apresentar, nem obras podiam adjudicar, nem o plano, nem o orçamento, nem nada seria feito pelos eleitos. O mesmo se passa em relação ao governo, quer dizer, se quem manda é o Banco Central Europeu, se quem manda é a Merkel, se quem manda é a Comissão Europeia, se o nosso orçamento é sujeito à sua fiscalização, com certeza que nós aqui não somos mais que uns feitores de esses órgãos que nem têm legitimidade democrática porque nunca foi sufragada. E, portanto, como é que alguém como esses órgãos se suplanta e substitui aos órgãos legitimamente eleitos e consegue ter defensores que, inclusive, se houver mudança de governo, aquilo que sabemos é que o próprio PS não põe em causa o tratado orçamental. Ora, o tratado orçamental é o tratado da nossa desgraça, da nossa perda de soberania e de autonomia. E é o garante da austeridade. Enfim, portanto, as 21 medidas, se algumas são positivas, 35 horas sob a adoção e pouco mais, o resto, enfim, é o que é. Acha que a sociedade e os amarantinos são pouco participativos na sociedade, como uma pessoa que presenciou e viveu o 25 de Abril? Como é que considera que a sociedade está hoje a nível participativo? Bom, há várias formas de participar. Amarante não é diferente do resto do país. Com certeza que, se nós estivermos sempre a apanhar pancada, ou somos masoquistas ou defendemos-nos. E, no fundo, a não participação, e esta não participação não é o que, efetivamente, muito político profissional nos quer fazer pensar, que é, não foi votar. Sim, não foi votar, mas não votou, fez a sua opção. E é uma opção política. E realmente, face aos maus desempenhos que têm acontecido, ainda muita gente lá vai. Não quero com isto dizer que acho que se deva favorecer ou apoiar ou inclusive ficar satisfeito com a abstenção que há. Contudo, é um alerta para quem está à frente dos destinos do país, para que realmente compreenda, não como o Presidente da República, que realmente deturpa tudo que ouve e que vê, nomeadamente nesta área,
porque diz que estava muito preocupado com a falta de participação dos jovens e tal, quando eles lhe demonstraram, não, com este tipo de desempenho que vós tendes, nós não nos identificamos. Com este tipo de ajuda que nos dais, que diz, sim, sim, pedi dinheiro lá fora, formai-nos e depois recambiai-nos para o estrangeiro. Fica-lhes barato e nós pagamos os juros. Isso é o que tem sido. Ora, com essa política, os jovens não se identificam. Não me identifico eu, nem a maior parte da população. Porque realmente, se for assim, Sua Excelência, o Presidente da República, foi eleito por 17% dos cidadãos possivelmente eleitores. Ora, francamente, está lá há 9 anos e não viu isso, anda distraído. Anda distraído e é mau. É mau porque, inclusive, para alguém que diz que não é político e viveu da política e tem reformas políticas, é fazer pouco da minha cara e da cara de todo aquele que contribui para que o país seja melhor, avance, pule e dê mais aos seus filhos, porque eles também dão. Mas o que é que nós vemos? É que dá esta impressão que a ditadura de Salazar foi substituída por outra ditadura. É claro que esta não tem um rosto aparente, mas nós conhecemos, é o dinheiro, é a alta finança, que tomou conta do político e deu-se deste modo a decadência governamental. Pois é. E como é que isto acontece? Da seguinte forma, é esta fraqueza que Portugal tem tido ao longo destes anos pós-25 de Abril, nomeadamente com o pedido, entre aspas, de auxílio, por 3 vezes ao Fundo Monetário Internacional e agora esta troika de interesses que nos desgoverna e de uma maneira muito fria. E, portanto, é esta fraqueza que faz entregar o país ao estrangeiro. E o que é que acontece? Acontece precisamente que Portugal está cercado por estes interesses e por isso se torna um país mais corrupto, mais injusto, mais desigual, mais assimétrico. E o que acontece com Portugal acontece com todos os países que, de uma forma ou de outra, tiveram assistência estrangeira. Vejamos o que acontece na Grécia. A Grécia não pode ter um governo de esquerda, porque está talhada a uma Europa só para um regime neoliberal. E, como tal, aperta-se e esgana-se, e é isto a solidariedade. Somos muito amigos, nós cá estamos para ajudar, com certeza, mas dos 300 mil milhões que foram para a Grécia, 95% não chegou lá. Algum ficou na Alemanha, ou a maior parte até em submarinos. 5, pelos vistos. Para aqui vieram 2, mas eram para ser 4. Nós vamos entrar em guerra com quem? Nós já estamos em guerra. A austeridade é uma guerra. É uma guerra que não para, se nós não corremos com eles. Acha, então, não concorda com esta ligação que Portugal tem com a Europa? A Europa em si é uma coisa que não tem a ver com o que está a acontecer. Se isto continua, a Europa desmorona-se. Isso não tenhamos dúvida. Agora, porque as políticas que estão a acontecer não são políticas solidárias, são de usura. E, como tal, tem que ter um fim. Não tem o problema. O euro não foi feito para beneficiar os países da periferia. Os países da periferia estão a ser sangrados para os do centro. Considero, então, que na Europa há os poderosos, por assim dizer, não é? Com certeza. Como disse há bocado, que os ricos estão mais ricos. E é verdade. E aqui em Portugal, na mesma, por aquilo que nos aconteceu saber, no último ano, não é? Tivemos mais 10 mil ricos, não é que tenham mais 100 mil euros. Isso não é riqueza, não é? Portanto, está tudo visto. Quer dizer, como é que se constrói estes poderes? À custa de quê?
Há uma Nós sabemos, não é? crise de valores e de identidade. E uma falta de vergonha, essencialmente, e pouca moral ao nível daqueles que deviam ter e deviam ser exemplo para pelo menos para as gerações mais vindouras e mais novas, porque estamos a falar quase da minha geração, não é bem a geração da minha geração, mas é a geração logo a seguir, que está à frente de um país e que muitos deles começaram muito bem, acabaram muito mal. Na sua opinião, o que é que falta a Amarante para dar o salto para o melhor amanhã? Falta-lhe a esperança. Sem esperança nós não vamos a lado nenhum. Falta-nos ter gente que goste de Amarante, que tenham e que compreendam o sentido da história, essencialmente. Portanto, se houvesse isto, era possível, portanto, caminharmos no sentido inverso daquele que tem sido este caminhar, que não faz sentido, é verdade, mas que não tem hipótese de, enquanto tivermos este tipo de enquadramento político à frente do país, das autarquias, com certeza que não vai haver mudanças, não vai haver uma aurora diferente a iluminar-nos nos tempos mais próximos. Portanto, acho que, como disse, não vejo uma obra que nos mostre o regime que nos governou ou que esteve à frente dos destinos autárquicos de Amarante. Portanto, não havendo e não se vendo, continuando com a austeridade, não é possível mudar-se o caminho que foi trilhado desde 76 até agora. Posto isto, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos amarantinos e aos nossos ouvintes? Eu posso dizer-lhe que dá-me a impressão que, antes de lhe responder a isso, que há aqui uma questão que é importante, é que os nossos governantes devem ter lido, mas foi Platão e a sua República, e pensam que, tal qual ele, que a uns compete por natureza dedicar-se à filosofia e governar, e aos outros não lhe cabe tal estudo, mas sim obedecer a quem governa. Pois esse paradigma, é preciso que eles saibam, acabou. Isso foi 300, 400 anos antes de Cristo vir cá ao mundo, e não vou questionar se veio ou não veio, porque historicamente isso está provado. E por isso é que eu digo que era necessário compreender o sentido da história portuguesa e ver que ela foi feita, não foi só de santos, de guerreiros, de trapaceiros, de aventureiros, não foi só, mas também foi. Não podemos esconder nem escamotear isto. É verdade que o foi, mas essa não foi a história oficial. Essa é a que está escondida, mas foi essa que levou a tal dita fé e a bandeira a todo o Império. E agora era necessário que se pudesse falar mais de justiça na Terra, porque se nós virmos o que está a acontecer, em que o Mediterrâneo se está a transformar num cemitério de vidas que fogem derivado à ganância dos países ocidentais, que no fundo, ao apoiar determinadas
ou determinados ditadores políticos ou apoiar outros que apareceram como salvadores, deu origem nisto. Deu origem nesta catástrofe humanitária. E era preciso realmente outra visão, porque não chega pôr barcos para patrulhar as águas do Mediterrâneo, se calhar afundá-los. Mas também, quem foge não tem medo à morte, porque eles fogem da morte, não arriscam muito. Agora o que é preciso é resolver o problema e não cair noutra tentação, independentemente de haver petróleo ou não haver petróleo, de haver ouro ou diamantes. É preciso ver que são vidas humanas que desaparecem, que nós somos responsáveis por elas. E a única mensagem que eu vou deixar, e que não é minha, mas é uma frase que eu gosto muito e que retirei do Gabriel Garcia Marques, e que ele diz-nos, em relação à esperança, que futuro nós pretendemos e o que é que Amarante ou o país em si podemos esperar. Pois com certeza é esta que eu acho, porque pensa-se que a partir de uma determinada idade, uma pessoa quando mantém os seus ideais vivos e que eles não se alteraram porque a solidariedade humana, o socialismo está presente, as pessoas estão em primeiro lugar, isso é ser revolucionário aos 20 anos, depois somos muito conservadores quando tivermos 50 ou 40, não sei o quê. Não concordo e não somos nesse sentido e nunca o fui, nem o serei. E se o for, também posso dizê-lo perentoriamente, que então não estou a funcionar bem. Quando eu mudar e com a idade que tenho, há qualquer coisa que não funciona bem em mim e o que conta é o que está para trás, não o que vem para a frente. Mas diz-nos então Gabriel Garcia Marques o seguinte: não é verdade que as pessoas parem de perseguir sonhos, porque eles envelhecem. E eles envelhecem porque eles pararam de perseguir os sonhos. E com esta termino, e é uma esperança, portanto, ninguém deixe de perseguir os sonhos, e penso que um sonho muito bonito era reporem os nossos deputados municipais, porque Amarante precisa do Bloco e o Bloco precisa dos amarantinos para que isso aconteça. Muito obrigada. Resta-lhe desejar-lhe os maiores sucessos para si e para os seus projetos. Posto isto, foi mais um Pontos nos Is. Tenham o resto de uma boa tarde. Obrigado e agradeço-lhe o convite e estaremos sempre dispostos a estar aqui. Foi com muito gosto. Igualmente. Muito boa tarde. Obrigado. Obrigada.